Por que não conseguimos expulsá-lo? Esta é a interrogação que os discípulos fazem a Jesus, porque eles ficaram incomodados por causa do fracasso que eles tiveram em não conseguir expulsar aquele espírito imundo que estava sobre aquele menino. E diante daquele fracasso que eles enfrentaram, incomodados com aquilo, porque logo em seguida Jesus vem e opera a libertação na vida daquele garoto, daquele menino, e eles, incomodados, perguntaram: Senhor, pensei que fosse Marcos 20, mas Marcos por que nós não conseguimos expulsar? Marcos 9. Aqui está a causa do fracasso de muitos ministérios, de muitas pessoas. Qual é a resposta de Jesus? Jejum e oração, né? Versículo 29. Qual é a resposta de Jesus? Veja que a resposta de Jesus é um tanto curiosa. E por que curiosa? Jesus diz o quê? O que faltou a vocês foi oração. Oração. Faltou oração. Veja que o primeiro ponto que Jesus coloca em evidência é a falta de oração. Então, eu quero falar nesta noite sobre a causa do fracasso, porque Butler me diz que eles não estavam vivendo o suficiente perto de quem eles deveriam viver, perto de Deus. Eles estavam andando com Jesus, viram Jesus fez, as operações de milagres. O próprio Jesus, nos versículos anteriores, ele prediz a sua morte e a sua ressurreição. Se você ler os capítulos antes, nós vamos encontrar ali vários milagres, várias figuras. Eles estavam com Jesus, mas eles não estavam perto o suficiente de Deus para assim obter êxito nos momentos necessários. Então, se você ler comigo o capítulo 6, se você ler na sua Bíblia aí o capítulo 6, você vai ver que Jesus envia os seus discípulos para que eles fossem cheios de autoridade, porque o versículo 7 diz: enviou de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Então, Jesus já tinha dotado eles de autoridade, mas eles necessitavam da oração para guardar, para manter este poder. Vez por outra, a gente vê Deus levantando pessoas e de repente já não se ouve mais falar. A pessoa não recebeu. Deus usava, mas faltou o essencial para guardar e para manter esse poder. Veja que sempre Jesus convidava os seus discípulos à oração. Ele ensinou os seus discípulos a orar. Ele estimulou os seus discípulos a estarem em oração. Então, que lição nós extraímos dessa passagem bíblica, deste acontecimento com os discípulos? É que Deus lhe dá o poder para aquele que está ali à sua disposição, mas
mas é preciso mantermos uma vida de oração para preservarmos esse poder em nós. Ele dá, Ele usa, mas é preciso termos uma vida de oração para preservarmos em nós esse poder. E o que é oração se não um estreito relacionamento com Deus? O que é oração se não uma vida de intimidade com Deus? O que é oração se não um conhecimento profundo de Deus? O que é oração se não o exercício de uma fé em um Deus que nunca falha, em um Deus que nunca despreza uma oração com o coração contrito, de alguém com o coração contrito, quebrantado? O que é oração senão uma aproximação nossa de Deus? O que é oração senão uma conversa nossa com o nosso Deus? Então a oração, ela é importantíssima na nossa vida. É por isso que Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ele diz: orem continuamente. Quantas vezes Daniel orava no dia ou ao dia? 3 vezes ele dobrava os seus joelhos. O texto do versículo 10 do capítulo 6 diz: 3 vezes se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus. Quando surgiu o problema lá do sonho do rei, ele disse: dá um tempo para nós, que nós vamos orar. Vamos orar. Quando surgiu lá o problema dos leões, ele foi fazer o quê? Orar. Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões. Tem muitos leões famintos por aí querendo tragar você, mas a oração vai fechar a boca destes leões e você vai permanecer vivo e dando glória a Deus e aleluia, porque o poder de Deus é um poder ilimitado e você vai manter esse poder na sua vida através da oração. Eu vi uma história de um jovem, de um soldado que estava na guerra e de repente, certa noite, alta noite, viram ele retornando do mato para o acampamento onde estavam os soldados, e logo pegaram ele, prenderam ele, levaram até o comandante do exército, porque eles estavam desconfiando dele, de que ele estava sendo informante do exército inimigo, de que ele era o informante do exército inimigo, e por isso ele estava às fugidas à noite para passar informação ao exército inimigo. E ele disse: não, eu saí para a oração, eu fui orar a Deus por mim, por nós. E o comandante do exército disse assim: pô, dobra o joelho aí, ó. Dobra o joelho aí e ora aqui agora. Ele sabia que a pena para alguém que traía o exército seria a pena de morte. Não teria outra escolha para ele. A história diz que ele dobrou o seu joelho ali e orou tão fervorosamente, tão intimamente, que quando ele termina a oração, o comandante do exército diz: levanta, pode levantar.
Se der um microfone para ele, então aí piora as coisas. O crente, ele dobra os joelhos, mas pela falta de intimidade, na oração, ele não sabe orar. Diz, irmão, ora aí. Aí começa a orar. Uma oração sem pé e nem cabeça, sem início e nem fim. Ele fica caçando palavras para terminar a oração, porque ele não sabe como é que termina a oração. O que é isso? É a falta da prática na oração. A falta da prática na oração. E isso é perigosíssimo para nós. Porque essa vida de intimidade com Deus é que vai manter a nossa vida espiritual viva. Essa perseverança na oração, essa oração contínua, é que vai manter a autoridade de Deus na nossa vida. Então, se tu não sabe orar, aprenda a orar. E como é que eu vou orar? Fala com Deus. Eu fico às vezes prestando atenção que até obreiro. E quando vai orar após a leitura, diz assim: Senhor, abençoa a tua palavra. Irmão, a palavra é que é fonte de bênção para nós. A palavra já é abençoada mesmo. Abençoa a tua Da palavra. palavra. Abençoa é nós. Abençoa a tua salvação. Eu fico às vezes ouvindo algumas orações e digo: meu Deus, ou está nervoso, ou desaprendeu a orar. Porque quem é íntimo na oração, Já é dele, né? Ainda vai abençoar. ele levanta. Sabe como era que Jesus orava nos momentos lá da multiplicação dos pães? Ele levantou as mãos, os pães aos céus e disse o quê? Pai, eu te agradeço, porque sempre tu me ouves. Quem está falando com Deus ali é quem tinha costume de orar. Quem tinha costume na oração. Geralmente a gente costuma orar quando a gente está passando pela luta, está passando pelo problema. Aí a gente quer orar de manhã, quer orar de tarde, irmão, ora por mim. Aí vai no ciclo de oração, aí vai na campanha de oração, porque está passando pela luta. Mas depois que passa o vendaval, a oração já não é mais prioridade na minha vida. É preciso nós mantermos uma vida de oração, porque esse contato com Deus, ele é importante na nossa